A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 2, vem nos falando assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aleluia! Hebreus capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Meus queridos, fique conosco até o final que você vai ser abençoado com esta palavra, porque essa palavra ela nos chama a atenção para que nós permaneçamos firmes e em tempo algum nós vamos a nos desviar dela. Uma das razões porque o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que devem levar muito a sério o testemunho e doutrinas originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso, devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Meus queridos, é muito importante a gente meditar, ler, praticar, viver a palavra de Deus. A palavra meditação, na verdade, ela significa você absorver o ensinamento e você praticar aquilo que você ouviu e que você está guardando dentro do seu coração. Hoje, é fato que nós vivemos debaixo do tempo da graça, a graça de Deus, mas nós devemos também observar que o nosso proceder, que o nosso caminhar, que a nossa vida, ela tem que gerar uma mudança, né? O primeiro passo para que eu possa guardar esta palavra no meu coração é o arrependimento, porque o arrependimento ele vai nos levar ao quebrantamento. E quando a gente fica quebrantado na presença de Deus, nós nos humilhamos. Humilhação aqui, irmãos, não é coitadinho, não. A humilhação aqui está falando de eu reconhecer, reconhecer a minha humanidade e saber que eu sou pecador e que eu preciso de Deus na minha vida. Por isso é muito importante ler a palavra, orar, porque a fé ela vem pelo ouvir. Não é só na igreja que a gente tem que ouvir, não é só uma mensagem, não, a gente tem que estar lendo e falando e declarando, principalmente declarando essa palavra em nossa vida. A gente lê uma promessa e fala assim: Senhor, eu tomo posse. Por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de João, tem dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí você lê e fala assim: poxa, eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, então eu posso ler esta passagem e declarar assim: Senhor, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu quero receber, e eu recebo na minha vida esse poder, e hoje eu me torno filho de Deus, porque eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Assim nós estamos declarando a palavra de Deus em oração sobre a nossa vida, e aí o Espírito Santo é quem nos leva a compreender, a entender e a viver essa palavra como filho de Deus.
Então passamos, né, de um estágio de apenas estar ali meditando, orando, e começamos a declarar ela em nossa vida. E isso vai gerar no meu coração, no seu coração, uma mudança. Olha, vamos ver lá, ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dimensões, heresias, inveja, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e temperança. Olha só, a fé aqui como fruto do Espírito. Aleluia. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com essas suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, isso é uma atitude de fé, uma atitude que nós temos que tomar, de andar no Espírito. Por quê? Para que a graça de Deus, para que o poder de Deus repouse sobre a nossa vida e nós venhamos a ter uma vida na presença de Deus. Em primeiro lugar, a negligência de ter cuidado dessa palavra, dessa interação em nossa vida, esse descuidado, essa falta de interesse é desastroso para a nossa vida, entendeu? Porque a negligência desconhece a verdade. Se nós não nos envolvemos com a palavra, se nós apenas ouvimos e não damos o valor, isso é negligência. Negligência é você ouvir, você tal, mas você não se envolve, você não investe. Você tem que investir. Não seja negligente, não seja omisso, não. Nós temos que lutar contra isso em nome de Jesus, entendeu? Porque a negligência, o que é que ela vai falar? O crente, por negligência, desconhece a verdade e os caminhos do Evangelho. Essa pessoa, ela corre o grande perigo de ser arrastado o rio abaixo, além do porto seguro, aonde não há mais segurança, ou seja, ela vai ser afastada da presença de Deus. Meus queridos, e quando nós nos afastamos da presença de Deus, para a gente retornar à presença de Deus, eu digo isso por experiência própria, você tem que navegar, você tem que remar, você tem que lutar mais do que da primeira vez, porque da primeira vez, quando nós entramos na presença, tudo maravilhoso, mas quando a gente se afasta, o inimigo ele não fica, porque a gente já sabe que ali Jesus é o porto seguro, a gente já sabe que Jesus é a segurança e ele não quer deixar a gente retornar para aquela segurança. Por isso, quando a gente negligencia a palavra de Deus, quando a gente se afasta, meus queridos, é terrível, mas nós temos que nos esforçar, temos que nadar contra a correnteza para chegar de novo ao Senhor Jesus, aos pés da cruz. Para quê? Para que Ele restaure em nós, para que Ele restabeleça em nós aquilo que Ele já havia feito em nossas vidas. Amém? A segunda coisa é que todos temos que, apesar de ser tentado, nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele está nos protegendo. Então não podemos negligenciar, nós não podemos nos afastar, nós temos que valorizar a presença de Deus. Por causa do descuido e do desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências que Deus nos dá, causando assim em nós um distanciamento. Então, cessarmos de
preservar a nossa luta contra o pecado. Se nós parar de lutar contra o nosso pecado, contra o nosso desejo, nós seremos levados para longe de Deus. Por isso, meus queridos, eu quero dizer para você, arrependa-se. Olha, a palavra de Deus diz que busque a Deus enquanto se pode. Irmãos, nós estamos entrando num momento da humanidade, eu falo isso, e em todo o planeta nós estamos entrando num momento em que vai ficar cada vez mais difícil e viver na presença de Deus. Por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Por isso nós devemos orar, orar pela nossa vida, interceder pela nossa família, interceder pela nossa região, pela nossa cidade, interceder para que Deus providencie o escape, para que Deus providencie aquilo que está faltando em nossas vidas, para que possamos enfrentar os tempos difíceis que já começaram, entendeu? Olha, a apostasia, o afastamento, o esfriamento, o distanciamento das pessoas de Deus está ficando de uma forma aterrorizadora. Quem tem ouvidos tem que buscar ouvir o que o Espírito Santo está falando. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que permanecer. Não podemos negligenciar esta grande palavra de salvação. Os tempos estão ficando difíceis, as coisas vão piorar, por quê? Porque o pecado está proliferando de maneira, terrível no meio da nossa sociedade, por todo lado, os valores estão trocados. Hoje, se nós andarmos e formos falar a verdade, nós corremos o risco de as pessoas se levantar contra nós. Por quê? Porque nós estamos andando falando a verdade, ninguém quer ouvir a verdade, mas se chega com mentira, com ilusões, aí todo mundo se deleita. Isso é o demônio que está aprisionando as pessoas, isso é o diabo que tem levado as pessoas a fazer o quê? A colocar para fora aquilo que nós lemos lá no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16 até o 25, você leia, medita nisso dali, e procura ver se não há nada dentro de você. Eu tenho que fazer essa autoanálise na minha vida, para mim poder falar para você. Eu primeiro procuro Deus para que eu possa ter uma mensagem de vida, uma mensagem de fé, para chamar a sua atenção, para que você volte-se para Deus. Eu não quero atirar pedra em ninguém, muito pelo contrário, eu estou te apresentando uma alternativa que você vai melhorar a sua vida. Por quê? Porque você vai caminhar na verdade, você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar, ela vai te levar ao entendimento de coisas muito maiores do que apenas essas coisas que o mundo apresenta, essas mentiras, essas ilusões falsas aí, esses prazeres que são igual um vento. Arrependa-se, humilhe-se na presença de Deus, confesse os pecados, muda a tua história, muda a história da tua família, muda a história da tua vida diante dos teus amigos, diante das tuas pessoas, através da palavra. Não negligencie, Jesus é o Senhor e Salvador. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Pai, nesta hora eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, que até esse momento esteve ouvindo essa palavra e que ela possa, Deus, encontrar a saída, a solução no Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, e que ela possa tomar posse de que ela é filha de Deus, ela foi criada para viver na presença de Deus. Não foi para sofrer que o Senhor nos criou, mas foi para viver com vida e abundância, com paz no coração, na alma, para nós deitar todos os dias e dormir em paz e acordar debaixo da poderosa presença de Deus. Amém? Fica na paz, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, dá o joinha para poder impulsionar o canal. Em nome de Deus, vamos nos juntar nessa campanha de oração. Que Deus te abençoe.